Semear para frutificar. Esse tema tem mexido com os nossos corações, né? Há muito tempo. Numa reunião de planejamento, eu, Verônica e Carol, Verônica falou do tema tempo de colher, ela falou. É tempo de colher, depois da pandemia. E ela falou aquele tema e aí é um tema bom, tem muitas passagens boas. E eu não falei nada porque na hora eu não lembrei. E depois eu fui para casa. Aí a gente começou a pensar o que a gente poderia trabalhar nesse tema. E aí eu lembrei que eu já tinha escrito algumas coisas sobre esse tema. Porque na pandemia, minha mãe teve um tempo comigo. E ela cuidou das plantas do meu jardim. Que ela adora plantas. Domingo passado, quem estava na reunião já sabe que ela adora plantas por causa da pregação, né, que o Alberto falou. E aí, depois que ela cuidou desse jardim, eu sempre fazia minhas devocionais debaixo do pé de acerola que tem lá em casa. E estava na pandemia, e a gente não podia se encontrar. E uma coisa que ficou gravada no meu coração, quando a minha mãe saiu, eu disse: mãe, a senhora tem que voltar logo, porque senão eu não dou conta de arrumar de novo tudo isso, todo esse jardim. Ela disse: só cuida e molha. Cuida e molha. E ela falando isso para mim. E aí, toda vez que eu ia molhar essas plantas, Deus falava alguma coisa comigo. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Esse jardim virou um jardim profético. Toda vez que eu venho aqui, o Senhor fala comigo alguma coisa. E sobre e até o texto veio também disso. Nesse processo eu fiz um curso maravilhoso com a Lenita. Todos estão convidados a fazer também. E um dos textos era esse de Jeremias 17, de 7 a 10. E eu vou ler esse texto. Eu não vou pregar em cima desse texto, porque o texto vai ser outro, mas surgiu desse texto. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Semear para frutificar. Então, para frutificar, eu tenho que semear. Mas o que é semear? Semear vem do latim e significa, o latim dele é seminare, e significa produzir, procriar, lançar, deitar sementes para fazer germinar, praticar semeadura, distribuir sementes, introduzir na terra a semente ou a muda, para que se enraize e se desenvolva. É fazer o cultivo de algo. E aí, procurando os textos de semear, procurando os textos sobre plantas, sobre árvores, sobre raízes, nós conseguimos tentar dividir o assunto, porque às vezes uma vai falar um pouco do que a outra vai falar, mas se é o que o Senhor quer que fale, vai ser assim. Então, eu fiquei responsável por trabalhar a semente e o solo. E amanhã vocês vão ter outra parte da árvore plantada junto a ribeiros de águas. E no domingo vai ser a outra parte. Então,
hoje nós vamos descobrir essa semeadura. O que eu tenho que semear e como semear para realmente frutificar. E aí, o texto é um texto tão conhecido que eu não queria pregar nesse texto. Eu disse, não, Senhor, eu queria uma coisa inédita. Aí Deus falou assim, a Bíblia é a mesma há muito tempo. Então, não tem, tudo que está aqui, ele vai ser inédito talvez para algumas pessoas. Mas o texto é a parábola do semeador. Por que a parábola do semeador, né? Porque a gente vai trabalhar sobre o semear e sobre a semente e o solo. E eu já li várias vezes, né, essa parábola, mas esse mês eu li muitas vezes, em muitas versões, e a parábola do semeador, ela é tão importante que ela está nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E em cada um deles, se você for ler, vocês vão ler em casa. Leiam mesmo em casa, porque eu não vou ler tudo. É muito grande. E a parábola do semeador, ela em cada um deles, ela dá um detalhe diferenciado. Tem uma coisa diferente, uma coisa a mais que a gente precisa aprender. E essa parábola do semeador, aí eu fiquei, eu fui estudar, né? Fui procurar mais sobre a parábola. E nos estudos bíblicos, Jesus inicia uma sequência de série de parábolas com a parábola do semeador. É a primeira. Por que é a primeira? Ela é a primeira porque Jesus queria que os seus seguidores, que somos nós, na época os discípulos, entendessem qual era a proposta do reino de Deus. Porque a gente não está semeando coisas terrenas. Então a gente tem a proposta do reino de Deus é semear para a eternidade, para o reino dele. E por isso é tão importante a parábola do semeador. Porque o reino de Deus começa com uma semente que é lançada. O reino de Deus, ele se instala com uma semente. E se nós temos o reino de Deus em nossos corações, nós conseguimos levar o reino de Deus aonde a gente estiver. A gente consegue semear aonde a gente vai. E a parábola do semeador, ela fala que um lavrador saiu a semear. Ele saiu a semear. No outro texto, no outro evangelho diz, ouçam, eis que o semeador saiu a semear. Ouçam, prestem atenção. Por que ouçam? Porque tem gente que escuta, mas não ouve. Está ouvindo, mas não entende. Então ele disse, prestem atenção. E aí ele foi falando que esse semeador foi semear. E lançou a semente em alguns solos. E hoje nós falamos já bastante sobre o coração. E o solo é o coração. Vários tipos de solo. As sementes foram lançadas e tiveram vários destinos. Por quê? Porque ela foi lançada em diversos tipos de solos. E alguns solos eram férteis e outros eram estéreis. Então, nesse momento nós vamos refletir sobre o semeador, a semente e o solo. Quem é o semeador? Quem é esse semeador? Naquele tempo, era o próprio Jesus que estava ali. Ele estava semeando na vida daquelas pessoas. Hoje, o semeador é a igreja, somos nós. Nós temos a autoridade, a responsabilidade de semear. Mas como nós vamos semear? Primeiro, nós fomos semeados. Alguém semeou na nossa vida.
Alguém lançou a semente na nossa vida. Essa semente encontrou um solo, um coração. E se essa semente frutificou, ela vai cumprir o papel do semeador. Então, se você ainda não é um semeador, a semente ainda não frutificou em você. Preste atenção. Se você ainda não está semeando, essa semente ainda não germinou no seu coração. Semear é uma ação de fé. No texto de Jeremias fala: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. É por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz: como aquela pessoa está feliz com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta falta de dinheiro, com uma história tão trágica? É porque a confiança dela está no Senhor. Ela é bendita e ela é feliz porque a confiança dela está no Senhor. Então, o semeador é o próprio Jesus, que passou a responsabilidade para nós, a partir do momento em que essa semente frutificou em nosso coração. E essa semente, o que é essa semente? O que eu tenho que semear? Semente vem também do latim, e semente se refere a qualquer coisa que permita criar algo. A semente tem características. O que acontece? Todos os seres vivos têm a capacidade dada por Deus de se reproduzirem. Todos. A reprodução vem através das sementes. Até quando a gente vai falar que uma mulher ficou grávida, explicar para uma criança: sementinha, a gente fala dessa forma. Então, é através de sementes. Cada espécie só dá um fruto a ela correspondente. Então, o que é isso? Se eu planto maçã, eu vou colher maçã. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. E, normalmente, de cada semente são gerados muitos frutos. Você lança uma semente e não nasce uma laranja. Nasce muitas laranjas. Então, dentro da parábola do semeador, essa parábola, ela fala que a semente é a palavra de Deus. Mas eu conheço a Bíblia não é a palavra de Deus? Então, ótimo, eu consigo semear porque é a palavra de Deus. Lucas 8:11 diz que a semente é a palavra de Deus. Só que muitas vezes eu estou semeando uma semente híbrida. O que é uma semente híbrida? Uma semente que não é pura, uma semente misturada. Então, às vezes, eu estou pegando a palavra de Deus e eu estou misturando a palavra de Deus com as minhas ideias, com as minhas opiniões, com as minhas vontades. E eu fico transformando a palavra de Deus para aquilo que me convém. Então, às vezes, eu estou até semeando, mas eu estou semeando uma palavra que não é pura, que não é a palavra de Deus verdadeira. E aí, o problema está na semente ou está no semeador? Está no semeador, né? Então, o semeador, ele tem um papel importantíssimo de preservar a semente pura da palavra de Deus. Essa semente, ela é inesgotável. Ela se renova a cada dia. E ela se espalha de diversas formas. Assim como uma semente. Às vezes, eu olho lá no meu jardim, uma plantinha que eu gosto muito, que ela tem muitas flores. Eu só gosto de planta com flor e fruto. A minha mãe até disse assim: você não gosta dessa porque essa aqui não dá flor. Só gosto de flor e fruto, porque eu acho lindo ficar tudo florido e o fruto para eu comer. Então, eu gosto dessas sementes. E aí, dessas plantas que dão essas flores. E aí, aparece essa plantinha. E essa plantinha, ninguém plantou. Veio pelos pássaros, né? Pelas abelhas. E jogou lá, e o vento trouxe também.
Essa semente é até chamada de Maria sem vergonha, porque ela nasce em tudo quanto é lugar. Ela é bem bonitinha. E aí, essa semente inesgotável, que é espalhada de diversas formas, ela é pequena, mas se ela encontra um solo fértil, ela se transforma numa planta grande e pode ser até bem frutífera. Mas, a gente falando dessa semente, desse evangelho, dessa palavra de Deus, o evangelho de Jesus que ele veio pregar, ele veio assim: negue-se, rejeite e recuse. Essa é a base do evangelho. Negar-se, negar a si mesmo, rejeitar algumas coisas, recusar algumas coisas que o Senhor não quer para nós. Mas, muitas vezes, igual eu falei, a gente está fazendo o evangelho fake, né? A gente está pegando e fazendo do evangelho algumas coisas que nos convêm. E Jesus continua falando que essa semente é uma semente de renúncia e é uma semente que ela é constante, ela não muda. Nós somos inconstantes. Nós somos levados por ventos de tempestades da nossa vida. Nós somos assim. A semente também, ela é para plantar. Ela não é para comer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está com a semente da palavra de Deus só comendo, né? Comendo. E nunca planta a semente. Por isso que você nunca dá fruto. Porque você só come a semente. Ela não vai frutificar. Quando você come, você sabe para onde vai a sua comida, né? Não tem proveito nenhum depois que tira os ingredientes que precisa para o nosso corpo. Então, qual a semente que você tem que lançar? A semente da palavra de Deus. Dentro da parábola do semeador, existe o solo a ser semeado. E essa é a parte que nós vamos ficar um pouquinho mais de tempo, que é o principal que nós vamos pensar aqui. A parábola do semeador fala do solo a ser semeado, que é o coração. E quando o Alberto pregou domingo passado, algumas pessoas que estão aqui, estavam lá, eu disse, na hora que chegou em casa, eu disse, por que você pregou o que eu ia pregar? Aí a gente conversando, acho que Deus quer falar de novo isso. De forma diferente, mas Ele quer falar. Ele quer falar sobre o nosso coração. Esse solo que é o nosso coração. Que às vezes a gente fala tanto de amor, de coração, que a gente torna tão comum que esquece da importância que ele tem. O coração recebe as sementes lançadas, sejam elas boas ou más. E essa semeadura dará origem aos pensamentos, às palavras e aos comportamentos que nós recebemos conforme a semente que nós recebemos. Então, o nosso coração, ele recebe todos os tipos de semente. Infelizmente, ele não recebe só a palavra de Deus. E aí, dependendo daquilo que ele está sendo germinado em nós vamos produzir pensamentos, palavras e comportamentos referentes a esses pensamentos. E é por isso que Provérbios 4:23 diz assim: guarda com toda a diligência o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E aí, no original hebraico, fontes significa saída, limite, borda, origem. Então, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz, depende do seu coração. E aí, ele fala que a parábola do semeador fala que tem 4 tipos de coração, 4 tipos de solo. O semeador saiu a semear. Enquanto ele espalhava as sementes pelo campo,
algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda não caíram em solo fértil e ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí, quando Jesus terminou essa parábola e falou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e perguntaram, por que o Senhor está usando parábolas quando fala com o povo? E aí Jesus foi falando para eles que a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. E aí ele foi falando, mas aí os discípulos disseram, mas a gente não está entendendo. E aí, no outro texto, que também fala da parábola do semeador, falou assim, se vocês, em Marcos, se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Se vocês não entenderem o que é essa semente, como essa semente germina no reino de Deus, vocês não vão entender nada do reino de Deus. Vocês não vão entender todas as outras parábolas que eu ainda vou falar para vocês. Então, por isso, se vocês são capazes de ouvir. Então, a importância dessa parábola para nós implantarmos o reino de Deus na nossa vida. E aí, o que ele fala? Ele fala desses 4 corações. As sementes que caíram à beira do caminho, Jesus mesmo explicou a parábola. Ele falou que era o coração duro. Pessoas que ouvem, mas não compreendem. E para ajudar ainda mais, aquela pessoa já não compreendeu a parábola, ela já não sabe o que é a parábola, e aí ela não entende a semente, a palavra dada, mas ainda, já que ela não entende, ainda vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. Não permite que essa palavra seja brotada. E aí, o que acontece? Essa semente que caiu na beira do caminho, essa semente, ela não germina. E aí, às vezes, a gente diz assim, hoje nós cantamos essa música, Rendido Estou, e de novo, eu disse, meu Deus, eu vou falar disso, e aí o Senhor fala, quando o coração está duro, não adianta você falar nada. Não entra. O coração duro, ele se compara, a Bíblia fala da cerviz, que a pessoa que tem uma cerviz dura, é um pescoço duro, não dobra de jeito nenhum. Não se curva, não se rende, não quer saber. O coração duro não quer saber da semente que é semeada, que é a palavra de Deus. E aí, quando a gente não quer uma coisa, a gente deixa ela do lado de fora, né? Quando você não quer que a semente da palavra de Deus seja semeada no seu coração que está duro, fica com a porta fechada, o coração. E fica de fora. E quem é que vai ficar de fora? A palavra de Deus. E a palavra de Deus representa Jesus, tudo que é Jesus. Se Jesus está fora, todas as coisas importantes do reino estão fora. Aí você não compreende nada do reino. E aí você vai vivendo uma vida dentro da igreja sem compreender as verdades do reino de Deus. Por quê? Porque o coração do povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. Então, o coração duro, ele não se rende, ele não se prostra, ele não diz rendido estou.
A minha vida entrego a ti, Senhor. Então não pode se converter. Aí tem um outro coração. O outro coração, esse coração, ele já aceita, ele ouve a palavra, ele logo recebe com alegria. Ele não recebe de qualquer jeito, não. Ele recebe com alegria e ele fica empolgado. Esse coração é um coração impulsivo. Ele é um coração, mas ele é um coração raso, por causa até da impulsividade. Ele é muito raso. E aí ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz, não tem profundidade e acaba durando pouco tempo. Ele seca-se com as dificuldades, com as angústias da vida, com as nossas labutas, com as perseguições. É um coração inconstante nas suas decisões de fé. Sabe, pensa bem se você está nesse solo, se esse é o solo, se esse é o seu coração. Quantas vezes eu vou fazer essa campanha de oração? A partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje eu vou mudar toda a minha vida. A partir de hoje eu vou para a igreja todos os domingos e nada vai me tirar. E vai começando a fazer um monte de decisões. Decisões inconstantes de fé. Por quê? Porque na hora que vem a tribulação, não. Olha para mim, Senhor, eu estou tão cansado, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha essa dificuldade que apareceu. É justo isso. Eu preciso de tempo para mim. E aí essa pessoa, esse coração, não persevera, não continua. Esse coração é um coração que quando encontra as pedras, né, pelo caminho, aquelas pedras, ele ama mais esse mundo. Ele está tão obstinado que ele nem mesmo vê a sua obstinação. E a semente da palavra de Deus não consegue atingir com profundidade necessária para fortalecer o coração e para que esse solo seja germinado. Então, se algum dia você aceitou Jesus, pensa aí no dia que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Você aceitou Jesus, naquele dia você sentiu aquela emoção, aquela impulsividade, aquela alegria, aquela emoção toda. Mas se você continua vivendo, buscando seus próprios interesses, de acordo com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos, o seu coração é raso. O seu coração está raso, mas é tempo de mudar. É tempo de entregar o controle da sua vida para o semeador, que é Jesus. É tempo de você se libertar desse momento de raso, sabe? Sai da margem, mergulha, vai profundo. Para de querer só as migalhas do Evangelho. Procura, se liberta, vai assumir a sua direção, a direção da sua vida em relação a Jesus. E o Senhor está aqui, de braços abertos, esperando que você saia desse coração raso. O outro coração é um coração preocupado. E toda palavra, a gente estava conversando ali, que a gente estava nervosas. Eu sou professora e eu falo para um monte de gente, eu já fui diretora, eu já falei para muitas pessoas e eu não ficava tão nervosa. Mas é muito difícil falar a palavra de Deus. Primeiro porque ela fala para mim. Porque se ela não falar comigo, não vai falar com ninguém mais. Se eu estou aqui falando, não vai surtir efeito nenhum. E esse coração preocupado falou comigo. Porque esse coração preocupado, às vezes a gente pode se encontrar assim. E esse coração preocupado, ele está cheio. E às vezes a gente diz, não é bom ter um coração cheio. Depende do quê? Esse coração essa semente que caiu no coração, no solo entre os espinhos, ele ouve a palavra,
porém as preocupações com este mundo perdido e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essas pessoas são sufocadas porque vislumbram o mundo e as coisas deste mundo. E João diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí eu fiquei pensando com os cuidados do mundo. Quem me conhece sabe da minha vida e sabe de muitas situações. E eu sou agitada, faço muitas coisas ao mesmo tempo, recebi até alguns apelidos, formiga atômica, um monte de coisinhas assim que não para. Eu sou essa pessoa. E aí, vira e mexe, Deus diz: olha, cuidado com os cuidados do mundo. Cuidado para você não virar uma Marta. A Marta, ela estava ocupada com tarefas importantes. Você se ocupa com algumas tarefas importantes. Elas não são fúteis, elas não eram dispensáveis. Mas a gente precisa cuidar para que o nosso coração não esteja tão cheio de tantas coisas, de tantas preocupações, que a gente não consiga ver e deixar o nosso coração se esvaziar para encher do Senhor. Porque a gente precisa disso. Nosso coração, muitas e muitas vezes, precisa estar vazio para que Jesus possa realmente preencher todo o nosso coração. Às vezes, o Alberto falou dos ídolos do coração. Os ídolos do coração são coisas úteis, são coisas importantes. Nossos filhos, nosso trabalho, nosso marido, nossa casa, nossa vida, nossa aparência, o cuidado com a nossa saúde, tudo isso é importante. Mas, se não faz parte do propósito de semear, se não faz parte do propósito que Deus te separou para fazer, ele se torna ídolo e ilícito para você. Porque não é para você. Então, muitas coisas a gente tem que renunciar para que o nosso coração não fique cheio de preocupações. Então, dos quatro solos, 4 corações. Primeiro coração era um coração que estava duro. O segundo coração, um coração raso. E o terceiro coração, um coração preocupado, cheio de muitas coisas. Só um coração era terra boa. Isso nos mostra que a igreja tem esses corações todos dentro. Tem esses solos dentro da igreja. E a minha preocupação tem que ser que eu seja terra boa. Que o meu coração seja o coração, o solo, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar e vai produzir frutos que o Senhor quer que produza. A terra boa, ela ouve a palavra, ela compreende, ela frutifica, ela produz. A terra boa, ela procura a água, a luz. Vocês sabem o que é água e luz na palavra de Deus? A água, fontes de água viva, o Espírito Santo, ela procura. A terra boa, ela procura a luz que é Jesus Cristo. A terra boa, na primeira chuva que dá, ela germina. Que o meu coração, que o seu coração, que os nossos corações sejam a terra boa. A parábola do semeador fala do semeador, da semente e do solo. O semeador e a semente são constantes, não mudam. A semente não tem o que se discutir. Ela é a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus não tem discussão. Mas o trabalho hábil do semeador
E a capacidade de germinar a semente depende da natureza do nosso solo. Depende da natureza do nosso coração. É por isso que a gente olha para a igreja, e para a igreja que eu estou falando, a igreja espalhada por toda a face da terra, e vê algumas inconstâncias e diz, meu Deus, por quê? 5 anos, 10 anos, quantos anos você vai esperar para produzir? A palavra foi semeada, o semeador semeou nos 4 corações, mas só um coração estava aberto. A gente cantou que o meu coração esteja aberto. Só um coração estava aberto para receber a semente. Então, depende da natureza do nosso coração. A semente tem tempo certo para florescer na sua vida. Ele precisa ser adubado. E a semente, ela precisa morrer. Depois da parábola do semeador, vem outras parábolas. E uma das parábolas fala de uma parábola em que o grão da terra cai na terra e tem que morrer. E sabe por que muitas vezes nós não estamos germinando a semente da palavra de Deus? Porque a gente não quer morrer. E teve uma irmã, eu preciso falar isso porque eu tenho certeza que foi o Senhor. Teve uma irmã que, nesse tempo, ela falou para mim que ela tinha tido um sonho comigo e ela não queria falar esse sonho, porque o sonho era triste. E aí ela conversou com outra irmã, a irmã falou, não, você tem que fala como um sonho, e se for alguma coisa nós vamos orar. E o sonho era que eu estava morta eu estava tranquila, velando o meu corpo. E que eu estava vendo, estava no meu velório e estava tranquila. Na hora, eu estava tão atarefada com tanta coisa, tantas situações na minha vida, eu digo, eu acho que eu estou morta mesmo. Falei desse jeito, deve ser isso. Não, irmã, e outra, se eu tiver que morrer, né? Só quero ir para o céu, só quero saber que eu tenho que estar preparada para morrer. Então, se o Senhor está me dando um aviso que eu vou morrer, eu vou ficar mais juntinho dele ainda, porque eu quero ir para o céu. Quero estar com o Senhor. E aí, a gente pensando, eu conversei com a Verônica e tudo. E aí, quando eu estava vendo a palavra, eu disse, meu Deus, é verdade. Esse sonho, eu preciso estar tranquila na minha morte. Eu preciso estar tranquila para que a semente, ela vai ter que morrer. Ela vai ter que morrer para ela brotar. Eu preciso ter tranquilidade para matar o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos. Eu preciso aceitar, me render. Rendido estou. Eu preciso acabar com esse meu eu que todo dia quer nascer. O eu, na hora que a gente acorda, ele acorda também. E quando a gente acorda, ele não quer logo dizer, o eu não quer logo dizer assim, Senhor, toma conta do meu dia. O eu já quer levantar porque a hora deu, porque tem que fazer isso. Mas aí eu tenho que morrer. E lembrar do meu Senhor. E todas as vezes que a gente morre para o Senhor, com o Senhor, a gente produz frutos para Ele. Então, e às vezes morrer sempre tem dor. Sempre vai ter dor na morte. E a morte também tem transformação, né? Porque quem morre em Jesus vai ser glorificado e se transforma. Então, toda morte tem transformação. E, às vezes, a gente ainda não está frutificando, porque a semente que nós recebemos ainda está muito viva. Essa semente ainda não morreu. E eu preciso morrer para que eu nasça
de verdade com o Senhor. Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim, é o meu jeito, é o meu temperamento, é a minha personalidade. Renuncia o teu temperamento, renuncia a tua personalidade, o teu jeito. Diz assim: Senhor, eu quero ter o teu jeito. Porque do meu jeito não dá. Tem que renunciar. E às vezes a gente não tem que renunciar, às vezes não são coisas ruins, não. Às vezes a gente tem que renunciar um divertimento. Às vezes a gente tem que renunciar um trabalho. Às vezes a gente tem que renunciar um relacionamento. Existem relacionamentos ruins em que eu não posso me envolver, que não vão me ajudar a frutificar. Às vezes eu tenho que renunciar. E quando a gente vai renunciar, não é fácil. Eu já renunciei a algumas coisas. E eu sei o quanto é difícil. Só que lá depois, é maravilhoso o resultado. Porque traz fruto. Fruto bom. E fruto a gente come. Fruto a gente se delicia. Fruto dá prazer. Então, quando a gente renuncia, a gente não pode ficar fazendo cálculos. Ah, mas se eu renunciar a isso, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Somente entrega para Deus e Ele vai se responsabilizar. Porque Jesus quer um coração rendido. Jesus quer esse coração. E quando a palavra de Deus chega na terra boa, no coração bom, no solo bom, você tem desejo de semear. Um coração que a semente germinou não é um coração egoísta. Porque o coração que ele tem desejo de semear, ele é um coração doador. Ele é um coração que reparte. Ele é um coração que não consegue segurar aquela semente só para ele. Porque ele sabe como foi bom receber essa semente. Então, toda vez que a palavra de Deus germina no nosso coração, nós temos desejo de semear. Nós somos aquelas pessoas amorosas. E às vezes a gente pensa em amoroso, aquela pessoa que é bonitinha, cuidadosinha. Não, gente. Sabe o que é amor? É escolher o melhor para o outro. Ou para todos. Isso que é amor. Amor é escolher o que é melhor para todos. E às vezes o que é melhor para todos não é melhor para mim. Só para mim. Entendeu? Porque às vezes eu estou escolhendo o que é melhor para mim. Ah, mas eu estou me amando, né? Mas esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é o amor que é o melhor para todos. Nós temos, quando a palavra de Deus chega no nosso coração fértil, nessa terra boa, a gente morre para o mundo. E ela diz: verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Você está só? Você está bem só? Cuidado. Talvez você ainda não morreu. Às vezes a gente diz: eu quero viver algo novo. Eu vou para esse congresso, eu quero algo novo. Deus vai dar uma palavra tão assim, as irmãs são tão espetaculares. Ó Senhor, que eu quero ir para lá, viver algo novo e depois daquilo vai mudar tudo. O algo novo é de dentro para fora. Começa aqui, ó. Vem com a palavra que é semeada, cai aqui, e aí as pessoas vão ver, porque ela vai sair. Quanto tempo você tem falado para Deus que quer viver algo novo e não vive? Há quanto tempo? Não é culpa de Deus, não é. Avalia qual é o solo, qual é o seu coração. Avalia se o seu coração
está nesses 3 ou se ele está na terra boa. E Deus está procurando corações para que a palavra dele germine. Quando a palavra vem, a gente anda no Espírito. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando a palavra germina, quando essa semente brota, quando essa semente morre, você vai semear no Espírito. Você não vai semear para a sua carne. Ela é forte, a carne. Ela é resistente. Mas o Espírito de Deus é muito maior. E se você se entregar todos os dias para esse Espírito de Deus, você vai conseguir. E quando você tem que semear? Sempre. 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 Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se vai ser aquela ou aquela outra que vai produzir. Se as duas vão produzir. Planta a sua semente. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver o algo novo de Deus? Você quer frutificar? Semeia. Mas semeia a semente da palavra de Deus. E que o seu coração seja essa terra boa. O Senhor, Ele é o agricultor. Ele sabe como cuidar da nossa terra. Somente entrega para Ele. E aquilo que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. Mas os que caíram em terra boa são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Se você está só, se você não dá fruto, se você não muda o lugar onde você está, se você não consegue nem os da sua própria família, cuidado com o seu coração. Será que essa semente já germinou? Então, para frutificar, você tem que avaliar o seu coração. E entendendo que o nosso coração é o lugar onde pensamos, onde sofremos, onde nos alegramos, onde amamos, onde odiamos, onde desejamos, é nesse coração que acontece tudo. Por isso, você tem que guardar o seu coração. Por isso que você tem que guardar e gravar a verdade do Evangelho no seu coração. Guarda essa palavra. A semente é sempre boa, mas às vezes, as nossas fontes, nós estamos buscando em outros lugares. Nós estamos buscando outras sementes. Nós queremos outras sementes. E por isso, nós estamos sem frutificar. Então, semear para frutificar. A semente, o semeador e o solo. E amanhã, a gente vai saber que tem um processo. Depois que a semente brota, depois que a semente, sai da casca e começa a acontecer um monte de coisa debaixo da terra, aí vai acontecer mais coisas debaixo da terra, para que ela venha a frutificar. Vamos orar? Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos que o Teu Santo Espírito convença cada uma de nós da Tua verdade, da Tua palavra. Senhor, nós ouvimos aqui sobre esse solo e nós queremos pedir, Senhor, que o solo do nosso coração seja fértil. Que o solo do nosso coração produza.
Que o solo do nosso coração produza alegria. Que o solo do nosso coração produza vida na vida de outras pessoas, Senhor. Senhor, que o solo do nosso coração receba e frutifique a Tua palavra. Que o nosso coração esteja totalmente rendido a Ti, como cantamos agora. Que nós possamos morrer para nós mesmas, morrer para frutificar, é o que nós Te pedimos aqui, Senhor. Nos ensina, Senhor, e nos faz terra boa, terra fértil, terra produtiva, terra, Senhor, que multiplica até pessoas e coisas que nós não vemos, que nós nem sabemos que atingimos. Nos ajuda a ser essa terra boa, Senhor, a começar em mim, a começar na minha família, a começar no meu trabalho, na minha igreja, nos meus relacionamentos, com os meus amigos. Senhor, que eu seja a terra boa e que essa terra, esse coração, esteja guardado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.